Feliz sábado. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Fazia algum tempo, que eu não tinha oportunidade de falar para a igreja. Tenho um carinho muito especial por essa igreja. Por várias vezes eu preguei aqui, muito tempo antes de saber que meu esposo seria pastor daqui, Tenho bons amigos aqui e alguns companheiros de trabalho que frequentam essa igreja. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, Nós vamos sair um pouquinho da nossa rotina. Se der para escurecer um pouquinho aqui, só para poder ficar melhor, pelo menos para visualizarem o slide. O título da mensagem dessa manhã é Deus e a Violência. Quando eu penso em violência, eu acho que ela não combina com o nosso Deus de amor, E muitos se perguntam, se Deus existe mesmo, por que Ele permite que tantas coisas ruins aconteçam aqui na Terra? Por que tanta violência? Por que Deus não dá um basta em tudo isso? E nós vamos entender um pouquinho quem criou a violência, E eu gostaria de... Vamos ver se eu... Aqui. Muitos podem ter essa pergunta na sua mente. Foi Deus quem criou a violência? O que você acha? O que você pensa lá no fundo do seu coração? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis... Não, o contrário, irmãos. Gênesis 6, versículo 13. Gênesis 6, versículo 13. Diz o seguinte: então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que o farei perecer junto com a terra. Para mim, a maior prova de que não foi Deus quem criou a violência é esse versículo bíblico. Porque aqui eu vejo Deus dizendo aos homens de que Ele queria dar um basta naquilo dali. E então veio o dilúvio. E momentaneamente tudo foi exterminado, mas depois tudo iniciou novamente. Quando eu vejo esses dados aqui, irmãos, eu confesso que eu fico um pouco assustada. Vocês sabiam que por dia no Brasil 13 mulheres são assassinadas? 7 assassinatos são praticados por pessoas próximas e poderiam ter sido evitados. A cada 1h30 que eu tenho de vida, existe uma mulher morrendo. Na maioria das vezes, 80% dos casos, é o próprio parceiro, o marido ou namorado que pratica essa violência. E olha a taxa de feminicídio, 4,8 para cada 100 mil mulheres. A 5ª maior do mundo na Organização Mundial da Saúde. E aí muitos podem se perguntar, puxa, irmã, mas esse é um assunto para a gente falar no dia de sábado? Sobre violência contra a mulher. Não sei quantos de vocês estão acompanhando nas mídias, Esse é o mês Agosto Lilás. É o mês do combate, da conscientização da não violência contra a mulher. Você pode pensar assim, puxa, mas isso não acontece perto de mim. Pois eu vou mostrar alguns dados para vocês que nós vamos rever nossos conceitos. Queria mostrar para vocês, olha aqui onde nós estamos aqui, Mato Grosso. Esse azulzinho aqui, Olha entre os estados brasileiros, qual a nossa colocação? Nós estamos em 6º lugar entre os 20 e tantos estados do nosso país. Olha o nosso índice de violência. Para cada 100 mil habitantes,
2.306. Esses são dados do Ministério Público daqui do nosso estado. São dados bem recentes. E por mais que você pense que a violência está longe de você, ela está mais perto do que você pode imaginar. Que o digam os nossos profissionais de saúde, aqueles que estão envolvidos diretamente na prevenção ou já no tratamento das consequências dessa violência. E eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês, relembrar uma história que nós já conhecemos muito bem na Bíblia. Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden por terem pecado e perdido a confiança, né, em Deus, Deus falou, olha, de hoje em diante, vocês agora vão viver do fruto do seu trabalho, a mulher dará à luz em dores, e Deus colocou eles para fora daquele espaço que Deus tinha reservado para eles. E a partir daquele momento, Adão e Eva começaram a seguir o seu curso, o seu caminho. E eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E essa história me faz refletir na origem da violência. Aonde começa tudo isso? Durante muito tempo, ouvimos algumas colocações do tipo: apanhou porque fez alguma coisa, morreu, foi estuprada porque estava com roupa curta. Caim tinha algum modelo de violência na sua família ou na sua comunidade? O meio onde ele estava influenciou a decisão dele? Não. Então, queridos, essa ilustração de Caim me mostra que a origem da violência... Será que eu desliguei e fiz alguma coisa errada aqui? Meninos, podem me ajudar aí? Pode passar para mim? Não estou conseguindo, não sei se é a pilha. Consegui? Tá bom, obrigada. Quando Caim matou Abel, ele não tinha nenhum modelo para que ele pudesse reproduzir aquilo dali. Então, quando eu pergunto para você qual a origem da violência, meninos, passem para mim aí o slide, por gentileza. Ela provém dos ciúmes, da inveja, da ambição e do ódio que nós cultivamos aonde? No nosso coração. A violência, ela foi sendo desenvolvida no coração de Caim. Ele não teve nenhum modelo para reproduzir. Acontece que a sua baixa autoestima, na verdade foi isso que aconteceu. Podem passar para mim, meninos? A baixa autoestima que fazia parte da vida de Caim. Quando nós olhamos na história de Caim e Abel, ambos sabiam qual era a vontade de Deus. Sabiam ou não sabiam? Sabiam. Como eram para ser feitas e dadas as ofertas e os sacrifícios. Ambos sabiam, os dois sabiam a mesma coisa. A oferta tem que ser um cordeirinho, sem mácula. O melhor cordeirinho que você tem para ser sacrificado. Acontece que Caim achou que, peraí, não tem nada a ver isso aqui. Eu vou implementar do jeito que eu quero que seja. E esse desequilíbrio envolvendo o ciúme e a inveja torna-se nítido quando Caim expressa de forma violenta e assassina, chegando a negar o valor e a importância do outro para afirmar
a existência do seu próprio valor. Quem disse isso foi um psicólogo, o mesmo que preparou esse sermão para a divisão sul-americana, o Dr. Augusto. E eu, quando penso nisso daqui, vocês percebem a que ponto chega a tragédia na vida de uma pessoa que não se aceita e não sabe qual é o seu valor na sociedade, qual é o seu papel, a importância da sua vida. Algum dia você já se perguntou, o que eu estou fazendo nesse mundo? Por que as coisas só dão certo na vida das outras pessoas e na minha não? O que tem de errado comigo? Era isso que Caim sentia. Caim não se amava da forma como ele era. Ele estava mal resolvido consigo mesmo. E para provar que ele merecia mais as bênçãos de Deus do que o seu irmão, ele começou a alimentar ali dentro do seu coração um ódio, uma inveja, uma intriga, e sem que o outro fizesse nada. Abel não fez absolutamente nada, ele fez exatamente aquilo que Deus tinha pedido, aquilo que era a rotina deles. Mas mesmo o básico, aquilo que já era comum na vida de Abel, foi uma afronta tão grande na vida de Caim. Fez ele se sentir tão mal, tão vil, tão fraco, que ele decidiu externar tudo aquilo que já estava dentro do coração dele, em forma de violência. Em forma de violência. E isso é muito sério. Uma outra causa, irmãos, para essa violência é a independência de Deus. Quanto você depende de Deus? O quanto Deus direciona a sua vida e você se sente guiado por Ele. Quando Caim decidiu mudar a oferta do jeito que ele queria, ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu não quero mais depender de você. Eu dependo de mim mesmo. Eu preciso me autoafirmar. Eu tenho essa necessidade. Eu sou o dono da minha vida. E nós vemos várias frases, de incentivo aí na internet. Tome as rédeas da sua vida. Não permita que as pessoas ditem regras. Para que ficar numa igreja onde as pessoas direcionam os seus passos? E essa independência de Deus que Caim achou que poderia ter, trouxe para ele algumas situações. Caim se tornou um idólatra. E essa idolatria provocou uma cisão interna e uma separação de Deus, geradoras de angústia e infelicidades, as quais o fizeram ter sentimentos hostis e violentos em relação ao outro. O outro era o culpado pelo atual estado de infelicidade e por isso precisava ser punido de alguma forma. É assim que se inicia a violência. Eu faço escolhas para a minha própria vida, eu escolho os caminhos que eu quero seguir. Eu deixo de pedir a orientação de Deus, não, porque eu sou adulto, eu sou de maior. Eu sou dono do meu nariz. Eu sei quais são os meus sonhos. Só que muitas vezes essas escolhas que nós fazemos, quando nós decidimos ser independentes do nosso Deus, nos trazem consequências drásticas. E aí a infelicidade das minhas escolhas, eu quero descontar no outro. Eu não pedi para Deus uma orientação para escolher muitas vezes o meu cônjuge. E eu escolho com o meu coração humano, que não consegue enxergar muita coisa. E aí eu me frustro nesse casamento. Por culpa de Deus? Por culpa das minhas próprias escolhas, da tal independência.
Deus mostra esse, não, mas eu quero esse. Esse é mais bonito, é esse que eu gosto, é esse que eu quero. Então, minha filha, fica. E aí o que acontece? A infelicidade vem. Deixa eu voltar aqui. A infelicidade vem. E aí agora eu começo a punir o outro porque não consegui realizar meus sonhos, porque sou alguém frustrado. Eu sei que você conhece alguém perto, parente, um amigo de trabalho, um companheiro de faculdade, de escola, que pode estar passando por violência doméstica. E por que nós estamos tratando desse tema mais especificamente? Não que os homens não sofram violência, mas é que na maioria são as mulheres que passam por isso. E na maioria delas, né, eu tive a oportunidade de ter uma pessoa que trabalhava comigo que passava por isso. E ela falava: professora, nada do que eu faço agrada. A primeira vez que ele me bateu foi porque a casa não estava limpa do jeito que a mãe dele limpava. E aí eu procurei me aproximar da minha sogra para entender como ela limpava a casa. E o dia que eu consegui fazer como ela, não foi o suficiente, porque eu apanhei por outro motivo. Então, na verdade, não existe motivo. Existe alguém mal resolvido consigo mesmo, que tem necessidade de se autoafirmar. Alguém que por fora tem uma carcaça talvez bonita, e nós vamos ver ali o perfil do agressor, mas que por dentro é alguém exatamente como Caim, que alimentava o ódio, a inveja, a ganância desregrada, que nutria sentimentos ruins, e que acabou externando isso através da violência. E vocês podem se perguntar: mas irmã, isso não acontece na igreja? Não. Na igreja aqui todo mundo ouve falar de Jesus, todos nós fomos transformados. Eu não consigo entender que um irmão faça isso, pois eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. 90% dos casos de violência contra a mulher acontecem aonde, gente? Dentro de casa. Às vezes a gente assiste os noticiários e a gente se assusta. Ah, uma pessoa foi morta, né, estava indo para o trabalho. Outra mulher foi assaltada. A outra foi espancada. E a gente liga a maioria da violência àquilo que a mídia mostra para nós muitas vezes, que é a violência na rua, a caminho do trabalho. É um tipo de violência psíquica lá no trabalho, dentro da sociedade onde essa mulher está inserida. Mas o mais triste de tudo isso é que 90% disso aqui acontece dentro da minha casa. Aonde lá eu posso ser quem realmente eu sou. Vocês estão me vendo aqui, Elisângela, cabelinho arrumado, roupinha de igreja, mas quem sabe quem é a Elisângela é quem vive dentro de 4 paredes comigo. Lá eu sou quem realmente eu sou. Lá todos os meus pontos positivos afloram, mas os meus pontos negativos também afloram. Agora, se dentro da minha casa, onde deveria ser o meu refúgio, é onde eu me sinto protegida, é onde eu deveria ter a liberdade de expressar as minhas opiniões e de ser realmente quem eu sou, é onde 90% das mulheres não têm esse cuidado. E mais triste ainda, irmãos, 3 em cada 10 mulheres que frequentam uma comunidade religiosa sofrem violência doméstica. Se eu separasse 10 mulheres aqui da igreja, para a gente ter noção disso daqui, apenas 7 delas não passam por esse tipo de situação. Olha como isso está próximo. Isso não tem a ver com placa de igreja, irmãos. Isso não tem a ver com denominação religiosa. Tem a ver com todas as comunidades religiosas. São pessoas que você olha e nem imagina que ela passa por isso.
São pessoas que não deixam transparecer, que não denunciam. E nós vamos ver o porquê não denunciam. E eu fico assustada quando eu vejo esses dados. Porque eu fico pensando, gente, quanta gente sofrendo. Quanta gente dilacerada por dentro. Porque um tapa no rosto pode ficar aí por uma semana as marcas. Mas as marcas do coração e da mente, muitas vezes elas vão com a mulher para o cemitério, para o túmulo. São marcas muito mais difíceis de tirar. A perca da confiança. Isso é o que mais dói, não é o tapa. É você saber que você está ao lado de alguém que você não pode confiar plenamente. Isso é que dói. E a violência contra a mulher, eu estou dando exemplos aqui de violência física. Mas existem vários tipos de violência, irmãos. A violência física é aquela que a gente vê externado, né? Porque ela deixa hematomas. São os tapas, os empurrões, as brincadeiras de mau gosto, né? A psicológica é aquela que te coloca para baixo, é aquela que destrói o seu emocional. Hoje, a doença do século é a depressão, são as doenças emocionais. E elas matam, porque elas são silenciosas. Por isso que elas matam. As pessoas têm medo de se expor. Medo de mostrar aquilo que estão sentindo. E de serem muitas vezes ignoradas. E não terem a sua voz ouvida. A violência sexual não é o tema de hoje, mas também muitas mulheres, irmãos, dentro das comunidades religiosas, com homens e esposos usando textos distorcidos de que a mulher precisa ser submissa, coloca a mulher em situação degradante, fazendo ela praticar coisas das quais ela não concorda. Isso também é violência, não é porque é minha esposa que eu tenho que falar, você vai fazer e acabou. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Deus não se agrada disso. A moral. Quantas mulheres sofrem? Ouvem palavreados chulos, né? Que eu não tenho nem condições de falar aqui. Você é uma burra. Você nunca vai ser nada na vida. Você não dá conta de cuidar nem da sua casa. Para que você quer estudar? Você é uma péssima profissional. E a violência patrimonial e econômica. Que ali no ciclo da violência nós vamos ver. Por que muitas mulheres não se libertam? Porque não têm condições e autonomia de se sustentar. Por que muitas vezes a gente ouve, puxa, mas eu já tentei ajudar a pessoa, parece que ela gosta de apanhar, ela permanece lá. Mas será que nós tentamos nos colocar no lugar daquela pessoa e ver tudo que ela tem passado, o que ela tem vivido, por que ela não consegue realmente decidir e se libertar daquilo dali? A violência vai muito além disso. E eu gostaria de partilhar com vocês aqui um pouquinho do perfil do agressor, né? O que aparece na mídia são os psicopatas, os insanos, que cometem aberrações. Mas aquele agressor, irmãos, eu acho que é pior do que esse aqui. Não, ao contrário, né? Esse aqui é pior do que aquele. Quando meu esposo decidiu ser pastor, eu falei para ele assim, porque a gente já era casado, né? E eu comprei gato por lebre, né? E quando ele me falou, olha amor, depois de anos de casado, eu decidi estudar para ser um pastor. Eu falei para ele, depois de muito relutar, tudo bem, meu bem. Só que o negócio é o seguinte, nós vamos fazer um combinado. Eu não quero saber esse negócio de o dia que você for expulsar demônio, você me chamar. Eu não gosto dessas coisas. Tudo bem, você fica em casa orando, eu vou. Falei, tá bom, negócio fechado. Quando ele estava fazendo o 2º ano de teologia, eu ouvi o pastor Jorge Mário fazendo um sermão e ele disse o seguinte, falando sobre possessões demoníacas, e mudou a minha visão.
Às vezes a gente tem medo daquela pessoa que está possessa, que está babando, espumando, toda torta, toda deformada. Como a gente vê aí na televisão, nesses programas de sensacionalistas. E ele disse o seguinte: esse nada pode fazer contra você. Você precisa temer aquele que está possuído pelo inimigo e está conversando com você, sorrindo e convivendo com você. E isso se aplica nisso daqui, irmãos. Porque olha o perfil do agressor, não é o psicopata, não é o louco que sai na rua, hoje eu vou matar com uma faca, e toca até musiquinha. Não é esse que é o perigoso. O perigoso é esse aqui, ó, que age em silêncio. É alguém da confiança da vítima. É alguém que primeiro conquista o seu amor, a sua simpatia, a sua admiração, sua submissão. É alguém que leva uma vida socialmente normal. Que você olha, está sentado aqui na igreja. Muitas vezes pode ser um ancião de igreja, não estou dizendo que seja aqui. Muitas vezes pode ser o pastor da igreja. Ou outra nomenclatura de um outro líder religioso. São cidadãos de bem, pessoas que não fogem da normalidade. É aquela pessoa que quando a mulher fala, as pessoas falam, ela está mentindo. Isso não acontece. Nós já tivemos uma situação num dos nossos distritos, aí há muitos anos atrás, de um ancião de igreja. E quando a mulher já havia procurado os outros líderes da igreja, aquela pessoa era tão influente na comunidade religiosa. Ele era um dizimista, ele era um ofertante, ele se envolvia em tudo, ele estava à frente de tudo, sempre muito polido, muito educado. E quando aquela mulher contou para as pessoas disseram: você ficou louca? Jamais ele faria isso. Aí as pessoas começaram: não, acho que ela está inventando. Acho que ela está fantasiando. Ela está fazendo pirraça contra ele. E passaram-se 20 anos e nós chegamos nesse lugar. E por 20 anos essa mulher estava sendo violentada. E quando nós fomos conversar, a princípio a pessoa negou. Mas depois de muita conversa, ele ainda disse: eu tenho base bíblica para isso, pastor. E era uma pessoa de bem, influente na comunidade, na cidade pequena, dono de grandes coisas, uma pessoa bem-sucedida, mas que vivia uma vida dupla. Lá na rua ele era uma coisa, dentro de casa ele era outra pessoa. Tem sempre boa reputação na maioria das vezes. Por isso é que muitas vezes a voz da mulher não é ouvida. E você sabe o que mais dói, irmãos, em mim? É que muitas vezes a voz da mulher não é ouvida, não pelos homens, mas pelas próprias mulheres. Gente, como eu, mulher, posso não me colocar no lugar de outra mulher como eu? Que sabe as dores que eu sinto, que sabe as limitações que eu tenho enquanto mulher, sabe as lutas, as dificuldades, as coisas pelas quais eu abri mão realmente para manter a minha família. Como eu posso não dar crédito? Aonde está o nosso amor? Aonde está Jesus nessa história? O que nós temos feito por esse grupo de pessoas? Que está dentro das nossas igrejas, irmãos, que está no meu trabalho, que está na minha faculdade, que é vizinho meu de rua, que muitas vezes eu escuto as agressões, elas são audíveis, mas sabe o que eu faço? Eu fecho os meus ouvidos, sabe por quê? Porque é mais cômodo. Oh, hipocrisia! Eu prego Jesus, eu amo Jesus, eu obedeço a Ele. Eu sou uma cristã, mas eu não me importo com as pessoas que estão sofrendo ao meu redor. Isso é inconcebível, irmãos.
Não combina com o cristianismo, não combina com pessoas que sabem e conhecem a vontade de Deus e qual o propósito para o qual nós fomos criados. Pode passar para mim, meninos, que eu não estou conseguindo passar, eu acho que é aqui. E eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho do ciclo da violência, o porquê que muitas mulheres não conseguem se libertar. Não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é uma mulher humilhada demais para denunciar. Quanto mais essa pessoa sofre violência, mais ela tem sua autoestima destruída. Menos forças ela tem para lutar contra o agressor. E aí vem um outro ciclo. Ela está machucada demais para reagir. E não são as marcas externas, são as marcas emocionais. Elas nos bloqueiam, elas nos travam. Às vezes a pressão da própria família. Não, eu não aceito filha minha separada. Casou, vai viver até o fim. Quantos chavões a sociedade nos impõe, irmãos. E quanta dor isso traz para muitas mulheres. Tem medo demais para acusar. Volta no que nós falamos. É uma pessoa acima de todas as suspeitas. Quando eu disser o que as pessoas vão pensar, isso aí é louca, está inventando história. Pobre demais para ir embora. Às vezes com filhos para criar. Muitas vezes se doou para aquele cônjuge, abriu mão dos seus sonhos para que ele pudesse realizar os dele. E aí agora ela não tem profissão, ela não tem o seu sustento próprio, ela depende dele financeiramente, então ela é refém dele também. Vocês percebem? E aí o ciclo começa de novo, irmãos. Ela é tão pobre que ela não consegue ir embora, e aí ela continua sendo humilhada, ela não tem coragem de denunciar, ela está machucada demais. É um ciclo vicioso. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Esse é o papel do cristianismo na sociedade. Nós precisamos criar paradigmas que o pecado trouxe, e esse é um desses. É desconfortável falar sobre esses assuntos, irmãos. Por muito tempo a nossa igreja esteve calada em relação a isso. A gente sabia que existia. A gente sabia que acontecia. Mas é melhor não tocar nesse assunto. Vamos ficar calado, está melhor assim. Não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que a gente parta para a ação. E existe, irmãos, um ministério dentro dessa igreja, que é o ministério da mulher, que pode dar apoio para essas famílias, pode dar aconselhamento, pode abrir caminhos para que muitas mulheres possam romper esse ciclo vicioso ao qual elas foram inseridas e agora não conseguem sair. Vocês já viram aqueles ratinhos que tem a loja que tem o hamster, né? Que eles colocam naquela rodinha e o ratinho fica rodando, 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 rodando. E ele permanece rodando. E eu ouvi esses dias uma história de um ratinho que morreu e ele não conseguia descer da roda. Vocês entendem o que acontece no ciclo da violência? Nós vamos girando em torno sempre de uma mesma situação e ninguém tem forças para se libertar daquilo dali. Podem passar para mim, meninos? Esses números precisam estar na sua mente, irmãos. 180 é a Secretaria da Mulher, é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher. Você não quer se indispor, faça a sua parte de denunciar. Não fique calado. Não fique vendo as pessoas sofrerem e agindo como se nada daquilo ali tivesse acontecendo. Não tem nada a ver comigo. Não sou eu. Pode passar, meninos.
Eu achei um texto no livro Patriarcas e Profetas que diz o seguinte: a humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. Cristo é a única esperança na vida dessas mulheres que passam por esse tipo de situação. Mas elas conhecem esse Cristo? Elas conhecem essa esperança? Será que elas conhecem o poder transformador desse Cristo? Quantas histórias de pessoas que se libertaram desse ciclo e hoje são novas pessoas. Se você está passando por isso, busque ajuda médica. Deus nos deu os psicólogos, os médicos, os psiquiatras. Busque ajuda. Busque. Não é pecado irmos atrás da medicina. Vá atrás. Se você não consegue abrir o coração com uma amiga, abra com alguém que você não conhece, lá no psicólogo, porque ele não vai reprimir as suas falas, os seus anseios, as suas emoções. E você vai conseguir visualizar melhor as decisões que você precisa tomar para se libertar disso. Sabem, queridos, não é para mim também confortável falar sobre esse assunto. Eu vou falar para vocês, é um assunto que me incomoda. Eu vivi a minha infância toda ao lado de uma vizinha que foi espancada por anos. E a gente cresceu ali naquela comunidade, uma pessoa, o marido dela, uma pessoa maravilhosa com a gente, um homem trabalhador, trabalhou por 30 anos na mesma empresa, nunca perdeu um dia de trabalho, nunca chegou atrasado, era líder na igreja, na comunidade religiosa onde ele estava. Trabalhava com os jovens da igreja católica, fazia um trabalho fantástico na comunidade. Mas que quando ingeria alguma bebida alcoólica, se transformava. E eu lembro por várias vezes do filhinho dele, de 2 anos, gritava o meu pai: tio Zé, no muro. Tio Zé, o pai vai matar a mãe, pequenininho, gente. E quando meu pai ia buscar ele, ele estava assim, ó, tremendo. E naquela noite ele dormia no meio do meu pai e da minha mãe. Meu pai tinha que ir lá apartar a briga, conversava com ele. Às vezes nós tirávamos ela de casa. Por 2 vezes ela denunciou. Mas naquela época as leis não eram tão rígidas quanto hoje. E voltou para aquele ciclo novamente. Porque era alguém que não tinha estudado. E ela falava: eu tenho um filho para sustentar. E daqui a pouco veio outro filho. Daqui a pouco veio um outro filho. Sabe, irmãos, depois de 18 anos vivendo essa luta, ela teve um câncer de estômago. E eu agradeço a Deus porque hoje ela está viva. Mas ela sofreu muito, irmãos, muito. E ele não ia com ela aos médicos, ele achava que tudo era bobeira, e era minha mãe que acompanhava. E quando eles foram no hospital em Curitiba, o médico falou para minha mãe: o câncer que ela tem é 100% emocional. Ela sofreu tanto, ela guardou tanto as angústias, as dores, as pancadas, engoliu as lágrimas, que o corpo não suportou. E aí, quando a gente voltou com a notícia para o esposo, ele aceitou passar por um tratamento. Né? Hoje os filhos dele já estão casados, têm netos, e os dois têm uma vida tranquila, muito distante daquilo, né, que eles viveram. E hoje ele fala para a gente: eu perdi a juventude da minha mulher, massacrando ela. Nós poderíamos ter desfrutado muito mais daquilo que nós vivemos hoje. E hoje eu fico contando os minutos para não morrermos. Porque a idade foi chegando. Porque hoje eu conheço a pessoa maravilhosa que eu tive ao meu lado durante a vida inteira. Sabe, irmãos, eu queria apelar ao seu coração. Nós vamos cantar um hino que fala sobre amor.
Não se cale. Não fique ouvindo e tape os ouvidos e fale, não, Senhor, não é comigo. Deixa que se virem, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é uma frase diabólica, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu não meto a colher, eu estou permitindo que aquela pessoa, que às vezes não tem forças para se defender, tenha a sua vida destruída. Como eu, mulher, posso ser bem-sucedida, feliz emocionalmente, sabendo que existem outras que não têm as mesmas oportunidades que eu tenho? Eu queria desafiar você hoje à tarde. Assisti um filme bem antigo chamado A Janela. Foi uma produção independente que o pastor Bullion fez quando ele se aposentou. Ele decidiu fazer filmes de cunho religioso. É um filme de uns 40 minutinhos. Se vocês buscarem na internet, vocês vão achar. Fala muito bem sobre isso. Uma família cristã que vivia ao lado de uma família. E o porquê da janela? Porque era pela janela que eles ouviam os sons. Mas eles decidiram não mais tampar o ouvido e colocar hinos altos para não ouvir os ruídos. Eles decidiram agir e transformar a vida daquela família. Assista. Mande para colegas. Faça a diferença na vida de outras pessoas. Queria que você se colocasse em pé. Nós vamos cantar esse hino, e para mim esse hino é um hino fantástico. Fala sobre ousadia. Sobre você ir além daquilo que as pessoas esperam de você. Faça isso na vida de alguém. Um dia, talvez no céu, você vai ouvir o relato de alguém que vai te dizer, olha, eu só estou aqui porque você agiu na minha vida. Que Deus abençoe você. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, que deixa Deus libertar o não posso comprar nem merecer, nos mansos e entregou.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem ver o céu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que nós sejamos como Cristo, que não está satisfeito enquanto uma ovelhinha estiver sofrendo. Ele vai em busca para resgatar. Assim como Ele fez conosco, nós precisamos fazer isso também com as outras pessoas. Que Deus possa nos usar. Querido Deus que habita nos altos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa de oração. Obrigado porque a cada dia, Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações. Tem ampliado a nossa visão sobre o que é ser cristão aqui nesta terra. O que é representar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a sermos luz para as pessoas. Que com ousadia possamos mostrar o Seu amor, meu Deus. Mas não apenas em palavras, em atitudes. Transformando a vida das pessoas assim como transformaram a nossa um dia. Usa cada membro desta igreja, Senhor. Mas pedimos em especial hoje pelas mulheres desta igreja. Nós fomos criadas à Tua imagem e semelhança, Senhor. O Senhor tem um plano especial para as nossas vidas. E enquanto o Senhor não voltar, nós precisamos da Tua proteção, do Teu cuidado. Se há alguém aqui, Senhor, machucada física, emocionalmente, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa restaurar a nossa vida. Opera o perdão no nosso coração. Mas que acima do perdão, Senhor, também tenhamos atitude para tomar decisões que precisam ser tomadas, para que eu possa realmente cumprir o Teu propósito aqui nesta terra. Nos usa, Senhor, como igreja. Que esta igreja aqui, Senhor, possa ser uma bênção nesse lugar. Que as pessoas que vêm até nós possam encontrar refúgio neste lugar. Possam encontrar palavras de apreciação, de conforto, abraços, apoio financeiro se for necessário. Que nós possamos realmente fazer a diferença neste lugar onde estamos inseridos. Abençoa cada um de nós, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo amor demonstrado por cada um de nós na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor foi além das nossas expectativas. Obrigado pela oportunidade de salvação. Isso é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.